Hola a todos, ¿cómo están vosotros? Señoras, caballeros, ¿están bien? Estoy hablando español por cuenta de una situación muy rara, muy especial. Estoy en Barcelona, en la casa de Marcelito. ¿Dónde está Marcelito? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? E onde está tu, Marcelito? Ah, meus amigos. Pra quem achava que eu tava de férias, ó, só aqui, ó, jogando solto, rugando solto. Caímos do cavalo, eu também achava. Estou em Barcelona, a casa de Marcelo Beckler, que nesse momento deve estar jogando um beach tênis, comendo um pão de queijo em BH, ou aproveitando já a virada do ano em Salvador, na Bahia. E me deixou essa bronca aqui, hein? Porque tem treino aberto do Barcelona no Centro de Treinamentos Johan Cruyff. Neste sábado, vésperas do Ano Novo, e Vitor Roque, contratação brasileira mais cara da história, 18 aninhos, uma das esperanças do Barça para 2024, fará seu primeiro treinamento aberto. O primeiro treinamento dele foi nessa sexta-feira, mas o primeiro aberto será neste sábado e teremos imagens, graças a mim, né, Marcelito? Graças a mim. Me dê imagens, comandante Quesada. Vamos ter imagens e vamos ter outras coisitas mais, muitos conteúdos. Essa é a explicação por eu estar em Barcelona. E já que eu estou em Barcelona, vamos provar uma cerveja especial. Na verdade, é a única que tem no hotel. Foi a que eu tive o prazer de comprar. Ela não é da Catalunha. É uma cerveja de Madrid. La Águila Dourada. Meu espanhol tá coçando. E é uma cerveja que foi relançada em 2019. Estava fazendo aqui uma pesquisa. E vamos ter que ir nisso mesmo, né? Vamos, juntos? Toca a vinheta. Não saiu. Tintim por tintim, o último gelada de 2023. Ó, e primeiro, antes de responder vocês aqui no programa, gostaria de fazer uma coisa. Agradecer, porque esse é o último gelada do ano. E, cara, eu fico muito orgulhoso de ter tirado um projetinho mínimo da gaveta e transformado numa coisa que hoje faz parte do meu dia a dia com a ajuda de vocês. Muita gente não vai ver esse vídeo que é inscrito aqui no canal, mas o vídeo também é uma dedicatória para essas pessoas. Sem brincadeira. Desculpa pelas bobagens que eu falo aqui, muitas vezes nesse programa, mas é uma forma de eu me comunicar com vocês mais rapidamente e trazer análises de diversos assuntos. Bundesliga, Campeonato Português, Champions League, Premier League, se eu quiser falar. Eu vou falar do que eu quiser aqui também, não venha me encher o saco, mas eu fico muito contente de ter vocês ao meu lado, porque isso aqui, mais do que eu falando para uma câmera, é uma troca de ideias. E eu gosto muito quando vocês deixam comentários construtivos e gosto muito quando vocês geram um debate dentro dos comentários sobre as temáticas, porque eu acho que é uma forma também de unir pensamentos aí, quando é na bola, né? Mas isso a gente precisa falar. Então, obrigado a todos vocês. Isso não é uma despedida, em 2024 nós vamos ter muito mais coisas. Esse é um programa gravado porque o mestre cervejeiro, desgraçado, vagabundo, tá de férias. Volta na semana que vem, espero eu. E aí a gente vai voltar com o Gelada com Quesada ao vivaço. Ó, então um brinde a vocês. Como não poderia ser diferente, a gente tem que começar o programa de hoje falando sobre Carlo Ancelotti. Porque eu tive muitas perguntas lá na caixinha sobre o tema. Eu vou ler alguns nomes aqui, algumas das temáticas que os caras mandaram, que é o seguinte, ó. O Alan Eric mandou: Ancelotti renovou com o Real, e agora? Quem você acha que é o cara ideal para a seleção? Já vamos falar sobre isso. Pedro Souza, 1814. O que você acha que está acontecendo com a CBF? O Darlisson Oliveira, sempre conosco aqui, mandou mensagens revoltadas. Ele deve ter recebido a notícia, correu lá e começou a mandar mensagem. CBF incompetente, uma bagunça de gestão. Pessoas que não conhecem o futebol. Até engasguei aqui, Darlisson. Gostei da renovação do Ancelotti com o Real, porque essa CBF não merece um treinador igual a ele. CBF lixo. Chutou o pau. E o Ruel Oliveira mandou:
Como fica a seleção brasileira agora que o Ancelotti renovou seu contrato? Vamos lá, vou dar minha opinião sobre o tema. Muita gente já falou sobre isso, mas como a gente já tocou várias vezes nesse assunto neste programa, e eu achava mesmo que poderia acontecer, e não estou nada surpreso porque não aconteceu, e vocês sabem que acompanham o programa, eu acho que é preciso a gente entender o momento que passa o futebol brasileiro. Ninguém pode olhar hoje para a Confederação Brasileira de Futebol e sentir orgulho, admiração. Seleção brasileira é uma coisa. Quem organiza, quem faz a gestão, quem coordena, que a gente nem sabe muito bem quem é, montou um momento desastroso, especialmente internacionalmente, para a seleção brasileira. O que aconteceu com essa história toda do Ancelotti é uma vergonha internacional. As pessoas estão rindo do Brasil por conta disso. Acharam mesmo que o Ancelotti ia ser treinador da seleção. E isso vai na conta, obviamente, do seu Edinaldo Rodrigues, que hoje nem é mais o presidente em exercício da CBF, por enquanto, mas na conta da instituição como um todo. Nós perdemos um pouco mais, se era possível, da nossa credibilidade e da nossa seriedade, né? E isso vai ser muito importante, inclusive, para o futuro. Cara, o que aconteceu hoje escancara uma bagunça dentro da nossa confederação e dentro do nosso futebol. São esses caras que organizam o nosso campeonato. São esses caras que deveriam modernizar o nosso futebol para a gente voltar a ser campeão do Mundial, da Copa do Mundo, e que hoje comandam a seleção brasileira. Ou que nem isso. Nós não temos presidente nesse momento, nós não temos coordenador, nós não temos diretor, nós não temos um técnico fixo, temos um interino, coitado, que aceitou essa situação, mas que, sinceramente, tomou porrada de mim desde o início por conta de que a seleção brasileira não pode ficar esperando o outro, um técnico interino que tem 2 empregos. Isso não existe para a seleção brasileira de futebol. Não acho isso uma coisa plausível, no mínimo, e que agora fica no mato sem cachorro, né? É a situação do Diniz. Será que eu fico? Será que eu, depois dessa situação como interino, eu vou ser mandado embora? Será que os caras vão me procurar? A cabeça do cara também deve estar assim. E pior, o torcedor da seleção brasileira não sabe nada do futuro, porque nesse exato momento não há para onde olhar. O ponto é o seguinte: coloquem-se na cabeça do Ancelotti. O que vocês iriam fazer na seleção brasileira? Teriam que ser um gestor, um bombeiro, tudo iria cair nas tuas costas, e do outro lado você tem o Real Madrid te oferecendo mais um ano de contrato, com um esquadrão nas mãos, com jogadores que confiam no seu trabalho, com potencial de ser campeão de tudo novamente. O que vocês fariam? Iriam escolher a zona, a bagunça, para ser, enfim, paraquedas de maluco? Ou o maior clube do mundo te oferecendo mais um ano de contrato, com a possibilidade de ter mais reforços, de montar um time ainda melhor e numa toada tão boa que vem passando o Real Madrid, mesmo com todos os desfalques, graças ao trabalho do Ancelotti? O que vocês iriam fazer? E o Ancelotti foi esperto, hein? Eu não duvido que tenha tido conversas mais adiantadas com a seleção brasileira, apesar de duvidar de documentos assinados, né? Porque se tiver documento assinado, o seu Edinaldo tem que mostrar. Mas eu duvido muito que teve um sim definitivo. Muito provavelmente o Ancelotti falou: é uma boa, acho muito bom, se acertem primeiro e depois nós vemos, mais para o final da temporada. E aí ele foi vendo que a casa foi caindo, o Edinaldo afastado por conta de brigas políticas e jurídicas dentro da confederação, o Brasil, seleção brasileira, a confederação sem presidente, e ele falou: eu vou assumir esse pepino, meu irmão, sendo que o Real Madrid está me oferecendo mais um ano de contrato aqui, cara.
Valeu, Edinaldo, um abraço e na próxima, quem sabe, a gente não pensa. E aí o abacaxi não é dele não, hein? O abacaxi é nosso para descascar. Porque o que aconteceu vai ficar marcado na história como um dos piores, ou uma das piores vergonhas do futebol brasileiro. Meu Deus! E aí eu acho justo responder aqui as duas perguntas, né? O que você acha que está acontecendo com a CBF? Cara, o que sempre aconteceu, só que na verdade essa falta de transparência, essa sujeira, esses esquemas, agora estão explodindo em uma briga política dentro da confederação, em que eles conseguiram colocar o principal produto, a seleção pentacampeã do mundo, numa bola de neve que virou uma chacota internacional. Enfim, então de parabéns. E eu falo isso com toda a dor do mundo, porque troquei uma ideia hoje com os amigos portugueses, e os caras, pô, tô com pena de vocês. Ó, brincadeira, hein? Seleção 5 vezes, até fechei a cerveja sem querer, 5 vezes campeã do mundo. E aí, cara, o Alan tinha mandado aqui, mais gente me mandou, né? Quem que você acha que deveria ser o próximo técnico da seleção brasileira? Eu não vejo o Diniz como um bom nome, continuar com o Diniz, porque eu acho que o que ele pensa de futebol, e aí eu tô falando de jogo mesmo, se aplicar uma seleção levaria muito tempo e corre mais risco de realmente dar errado do que dar certo. Acho que ele tem que continuar no Fluminense, faz uma história muito bonita no Fluminense e não deveria ser o técnico da seleção nesse momento. Se for com o Diniz, não dá para ser interino, né? Pelo amor de Deus, não dá para ter 2 trabalhos. Acho que ele também sabe disso. E aí, olhando para outras opções dentro do cenário do futebol brasileiro, o melhor treinador brasileiro que nós temos é o Tite. Que você está maluco? Ele acabou de sair. Pois é, mas continua sendo o melhor treinador. Mais treinador do que o Renato Gaúcho, mais treinador do que qualquer outro brasileiro. Agora, olhando para os nomes internacionais, o Abel Ferreira seria a minha primeira opção. Só que o Abel Ferreira está distante, porque eu duvido que o Abel Ferreira, do jeito que ele é, do jeito que ele bate, inclusive, na Confederação Brasileira de Futebol, eu duvido que os caras vão colocar ele lá, sem controle nenhum, com todas essas críticas, essa enxurrada de críticas, e ele não tem papas na língua para falar, e duvido que o Abel também vai aceitar muita coisa. Então, assim, é um nome que eu colocaria, mas é um nome que eu acho que não vai acontecer. E aí você tem 2 opções. Fora. E 2 portugueses. O Mourinho, que muita gente tem pedido, inclusive tem mensagem aqui perguntando, o que você acha do Mourinho na seleção? Eu acho uma ótima. O problema é quem que vai pegar o telefone e ligar para o Mourinho. Tem eleições agora na CBF, ou na teoria deveria ter agora em janeiro, né? No final de janeiro, até o final de janeiro. Vamos ver o que vai acontecer. Porque alguém precisa pegar no telefone e ligar, ô Mourinho, eu tenho um projeto aqui para você, porque olhando de fora agora, pegar a seleção brasileira é uma bronca para qualquer treinador. Imagina o Mourinho, dar o nome dele, a marca dele, o know-how, a expertise, tudo que ele traz junto, para um projeto sem comandante, sem coordenador, sem diretor, como eu falei, sem presidente. Enfim, quem é que vai ligar para o Mourinho? Eu até agora não sei. Mas o Mourinho, em termos de nome, treinador já muito experiente, nunca trabalhou em seleção, mas é um cara que gosta muito do futebol brasileiro, se dá bem com os jogadores brasileiros, tem uma filosofia de trabalho que pode ser interessante na linha do que pensa de futebol, em termos de jogo mesmo, para dar continuidade ao que o Tite estava fazendo, né? Estruturar a primeira parte defensiva, para depois apostar na parte ofensiva. Eu gosto do nome, tá? Gosto do nome, seria uma opção para mim, mas é o que eu disse. Tem que ver se o Mourinho vai querer se meter nessa. E uma outra opção é o Jorge Jesus. Pô, Quesada, tá na Arábia e tal. É verdade, mas assim, ele deixou uma impressão muito forte no futebol brasileiro com o trabalho que fez no Flamengo, não foi bem no Benfica nesse retorno dele, e agora lidera de braçada o campeonato na Arábia Saudita. As pessoas precisam entender uma coisa. O Jesus conhece muito de futebol. É muito bom treinador. O problema do Jesus é outro. Às vezes é relacionamento, às vezes é a soberba, mas é um treinador que conhece muito de futebol.
Enfim, esses são alguns dos nomes. Vamos ver primeiro quem vai pegar o telefone para ligar. Mudando de assunto, que eu tô que nem o Darli, só que tô nervoso. O Gyukyo Goto. Vocês estão caprichando cada vez mais nesses nomes, né? Como Porto e Benfica enxergam a vaga para a Copa do Mundo de Clubes de 2025? Boa pergunta, viu? Destoando um pouco dos gigantes europeus, tubarões financeiros que jogam Premier League, La Liga, enfim, como, vou dar exemplos, o Manchester City, o próprio Liverpool, Barcelona, Real Madrid, o próprio Bayern de Munique, que vem essa competição mais como, nesse momento, tá? Como um fardo de mais jogos no calendário, vamos ver como é que vai se adaptar, como uma coisa secundária, talvez até como uma coisa mais comercial do que propriamente a nível de conquista esportiva. Porto e Benfica vêm com muito bons olhos, pelo menos com as pessoas que eu conversei sobre o tema, porque é uma forma também dessas equipes angariarem mais dinheiro, e as duas precisam, o futebol português sempre precisa, uma forma de ter mais exposição internacional da marca e uma forma também de brigar por um título que posteriormente pode ser um título muito, muito importante. O Mundial de Clubes, Benfica nunca ganhou, o Porto já. Em 2004 é visto com muito, muito amor pelo portista. Você vai no Museu do Clube, tem um lugar muito especial para as taças intercontinentais, que é o antigo Mundial de Clubes. Então eu acho que tanto o Porto quanto o Benfica, pelo que eu vi de repercussão, vem com bons olhos e com motivação estarem no Mundial de Clubes. João Antônio Cardoso mandou aqui. Para você, quais são as favoritas para Euro 2024? Eu acho que a grande favorita é a França, pelo plantel que tem, pela performance esportiva, vice-campeã do mundo, campeã do mundo em 2018, tem um timaço e soluções para cada posição. Aliás, muita gente boa que até vai ficar de fora. Para mim, a França está no patamar acima. Depois da França, você tem Portugal, Inglaterra, ali num bloco intermediário, talvez junto com a Espanha chegando. E aí depois você tem as outras, né? Não vou elencar aqui, mas eu acho que é por aí. França lá em cima, Portugal e Inglaterra são as minhas segundas aí, e depois a Espanha chegando nesse bloco. O Léo Silva mandou, em qual clube de Portugal o CR7 se encaixaria melhor? Cara, no clube que ele foi formado, né? Eu acho que até por uma questão de estratégia e marketing. Você está falando de futebol, de bola? Jogaria do lado do Gyökeres hoje, por exemplo. Não dá para tirar o Gyökeres do time. Mas eu acho que no esporte não tem... A identificação dele com o clube é muito grande. O nome do centro de treinamentos é Cristiano Ronaldo. Enfim, o clube colocou esse início de temporada uma camiseta retrô dele para vender. Foi explosão e recorde de vendas. Tem uma conexão muito forte. A mãe dele é sportinguista, vai nos jogos do Sporting. Então acho que não teria outro clube para ele jogar. Não imagino o Cristiano Ronaldo vestindo a camisa do Benfica, muito menos do Porto. Enfim, seria o Sporting Léo. E o João Pedro Bebê mandou o seguinte: por que o nível do futebol português vem caindo cada ano? Ele ainda manda, mesmo nível do BR, 3 pontinhos. Essa briga BR e PT, eu não vou entrar nessa pergunta, mas eu acho que é uma boa pergunta em relação ao nível. Quando você é um país como Portugal, que você não tem pai rico, né? Você não tem uma empresa ou uma força estatal patrocinando de fora, né? Patrocinando o clube. E você tem que lidar com uma economia lusitana, que é uma economia precária dentro do cenário europeu, você acaba tendo reflexo em todas as esferas da sociedade, e o futebol é uma delas. Então, os clubes portugueses estão sempre muito estrangulados a nível financeiro, precisando equilibrar contas sempre, sempre, sempre. Por isso, se tornam clubes especialistas, e eu estou falando dos principais, né? Mas, enfim, em fazer o processo de scout, captar jogadores e vendê-los depois, ou apostar na formação, projetar os jogadores e vendê-los depois. Não é o destino final, né? Ou não é o destino
do auge da carreira dos atletas, e sim um destino de passagem. E isso é complicado, porque apesar da fonte ir se renovando, vão ter vacas magras e vão ter vacas gordas. O próprio Sérgio Conceição falou isso numa entrevista recente. Vão ter períodos que você vai ter bons times com jovens talentos da base, mais esses jovens que você foi buscar em outros lugares, e vão ter outros períodos que você vai ter uma escassez de talento. Eu acho que nessa temporada isso se vê um pouquinho mais, apesar de ver outros clubes também evoluindo, o caso do Braga, em forma de estrutura, em forma de clube em si, nos investimentos, na folha salarial, em segurar jogador, em vender melhor seus atletas, há uma evolução. Mas há ainda uma disparidade muito grande entre os clubes grandes em Portugal com os clubes médios e pequenos. E isso faz a liga ficar menos interessante. É preciso urgentemente uma união dos clubes para rever a questão financeira, especialmente da distribuição de dinheiro de televisão. Tomás JXP mandou aqui: feliz ano novo, que o ano 2024 lhe proporcione mais alegrias ainda. Parabéns pelo canal. Obrigado, meu querido. O Rafael Soares mandou o seguinte: o que achou das contratações de Beraldo e Moscardo pelo Paris Saint-Germain? Acha que eles escolheram bem? Acho. Gosto muito dos dois jogadores. Eu sempre, com um jogador jovem assim que sai do Brasil e vem jogar na Europa, eu gosto de pé no chão, porque tem tantos fatores que podem dar certo e errado na vida desses caras, na adaptação, tanto ao futebol, quanto ao país, quanto ao clube, quanto às pessoas. Mas eu acho que os dois têm cabeça muito boa. O Moscardo eu acompanhei mais do que o Beraldo por jogar no Corinthians. E é um cara que, desde o início, tinha o sonho de sair do Brasil e jogar fora. E muito inteligente nas entrevistas, no comportamento, nos estudos. Então me parece que ele não vai ter esse período tão duro de adaptação a uma nova realidade. Vai, enfim, conseguir ter a cabeça para aplicar dentro do futebol e se adaptar ao futebol. Mas quanto ao Paris Saint-Germain, é um movimento interessante de um clube que agora começa a olhar menos para estrelas e mais para promessas, né? Tanto nos jogadores mais caros que está contratando, e aí eu vou dar o exemplo do Gonçalo Ramos ou do Muani, quanto do padrão também de contratações de jogadores mais promissores. Talvez olhando para o que o Real Madrid tem feito nos últimos anos, né, com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, com o Camavinga, com, enfim, Tchouaméni, não foram baratos, mas estou falando no quesito juventude. Eu acho que o Paris Saint-Germain começa a ter mais cara de projeto sério e menos daquele projeto apenas para vender camisa, dos popstars, que às vezes olhavam para o Paris Saint-Germain como um clube de passagem, para ganhar dinheiro, sem tanta identificação. Esses moleques, tanto o Beraldo quanto o Moscardo, vão chegar e vão entender o que é o Paris Saint-Germain e dentro de um processo vão se tornar praticamente, pela idade que tem, prata do time. Então, assim, gosto muito e estou curioso para ver esses dois meninos, mas tem um processo, né? Calma, devagar com o andor que o santo é de barro. Juliano Vanson mandou aqui: teremos novidades, novos programas em 2024? Talvez. Estou trabalhando nessas ideias aí. Acho que eu vou ter que falar do Corinthians em um vídeo semanal, pelo menos, porque é muita cagada que acontece lá. E eu tenho muitos pedidos para isso. Talvez teremos um vídeo semanal sobre o Corinthians. Talvez teremos outras coisas também. Eu estou ainda organizando ideias. Teremos um brainstorm com toda a equipe do canal Arthur Quesada, que sou eu e o mestre cervejeiro, para tentar entender as melhores coisas. Podem mandar sugestões também aí nos comentários. E convidados para o Gelada. Isso teremos mais e mais e vamos diversificar. O Pedro Ivo mandou o seguinte: qual o melhor estádio de Portugal? Arquitetura, atmosfera e infraestrutura. Se eu colocar um aqui, a torcida do outro vai ficar puta comigo.
Mas assim, eu acho que o mais diferente, já falei isso algumas vezes, de atmosfera, quando tá um alçapão mesmo, eu acho que até pela acústica, o estádio do Sporting é um estádio que é pulsante, o do Vitória de Guimarães, pela energia do torcedor, também é pulsante, mas assim, de diferente, eu acho o estádio do Dragão muito diferente, com os elementos vazados, é um estádio muito bonito, inclusive teve um colega jornalista meu que veio fazer aqui o jogo entre Brasil e Panamá lá atrás e falou que o Dragão era o estádio mais bonito que já tinha visto. Mas eu gosto também muito do Estádio da Luz como beleza, né? Lembra um pouco o Emirates, é o maior estádio em Portugal. Então assim, você vê que eu sabonetei para não escolher um. Agora, falei de cada característica de cada um aí, se quem pescou, pescou, quem não pescou, não vai pescar mais. De Marcelo 11, abraços de Moçambique. Ele mandou várias perguntas aqui, obrigado, hein? E aí, eu vou ler algumas. Ó, ele mandou aqui, será que dá para esperar algo do Dortmund nessa temporada? Rapaz, eu acho que depende do que você está esperando, depende da tua expectativa, né? Porque, sinceramente, se o Dortmund conseguir se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões, já é uma baita temporada por tudo que aconteceu, por perder o seu melhor jogador, pelas frustrações acumuladas da temporada passada. Agora, já surpreendeu na Liga dos Campeões. Classificou em primeiro, pode beliscar em umas quartas de final. Eu não vejo o Dortmund sendo campeão de alguma coisa nessa temporada, 2023, 2024. Mas vejo algumas pequenas vitórias que podem refletir bem em 2024, 2025. Ele manda aqui do Leverkusen, acha que o Leverkusen vai aguentar a pedalada na segunda metade da temporada? Acho que sim. Acho que sim. Vai perder ponto eventualmente, assim como o Bayern de Munique. Mas eu acho que vai ser uma briga de quem perder menos pontos, de quem errar menos. Porque eles vão errar muito pouco. E ele manda aqui também, já que andas pulando de mercado, que achasse do City e Everton. Achei um baita primeiro tempo do Everton. O pessoal acha que eu não assisto a Bundesliga, a Premier League, mas eu assisto, velho. Muito jogo, porque eu tenho que comentar no melhor futebol do mundo, eu tenho que estar esperto na Liga dos Campeões. Baita primeiro tempo do Everton. Aliás, foi um pouquinho manual do que o Fluminense poderia ter feito no Mundial. Não é justo comparar as duas coisas, mas eu achei muito bem preparado o jogo no Goodson Park. Acho que marcou em bloco baixo e pressionou quando tinha que pressionar em bloco alto. Conseguiu abrir o placar pressionando o erro do Manchester City. O Rodri dá um passe para trás escrotíssimo e sai o primeiro gol do Everton, mas depois o Manchester City é um timaço, né? E que partida do Bernardo Silva. Como joga o Bernardo Silva? Meu Deus. Meu Deus do céu. Sou fã, hein? E aí uma pergunta para terminar a sessão alemã é do Fernando aqui. Hans Flick ou Xabi Alonso? Acho que é para o Bayern de Munique. Xabi Alonso, sem repetir figurinha, até porque o Flick não saiu tão bem assim do Bayern e fez um trabalho péssimo na Alemanha. Xabi Alonso pela projeção e pelo estilo, hein? Fácil. Vou emendar duas aqui, ó. O Emerson Carlos mandou: o que esperar do Bayern no mercado de transferências? Eles prometeram contratações pontuais e jogadores que cheguem prontos para jogar, né? Acho que um zagueiro, um primeiro volante, eventualmente mais um lateral direito. Se o Kimmich não quiser jogar por ali, enfim, acho que também não é o caminho que vão utilizar, mas coisas pontuais, né? Não dá para pensar que no mercado de inverno o Bayern vai trazer 7 jogadores. É por aí. E o Miguel Olimpo mandou: fala, Quesada, sua coisa favorita no futebol, qual é? A minha certeza é o seu poder social. O poder social é o que brilha os olhos de todo mundo, né? Mas o que eu gosto muito, muito, muito do futebol é a união que ele projeta e que ele espelha nas pessoas, né? E uma das coisas que eu gosto mais, que personifica bastante isso, personifica não, mas coloca em evidência,
é a questão da Copa do Mundo, né? A primeira fase de uma Copa do Mundo, com 32 seleções, agora com mais, é verdade, ela junta toda uma galera que tá numa vibe tão legal, no mesmo lugar. Eu fui na minha primeira Copa em 2018, eu fiquei impressionado com isso, cara. Você ia lá na rua, que era do lado do Kremlin, e você via torcida da Colômbia aqui, 2 passos, torcida do Peru, 2 passos, torcida do Brasil, torcida da Argentina, e não só, os russos se misturando com os franceses, com os ingleses, cada um na sua cultura, cada um do seu jeitão, mas unidos ali, dentro de um mundo ideal que a gente sabe que não existe em outras atmosferas. Perguntas aleatórias, que gostamos tanto. Vini Araújo mandou várias aqui, ó. Pense em morar em algum outro país? Qual seria? Por trabalho, eu tenho uma paixão ainda na minha vida de cobrir a Premier League, mas não sei se vai acontecer. Agora, por questão pessoal, para me tirar do Porto, meu irmão, difícil, hein? Gosto muito de morar em Portugal, gosto muito dos portugueses, gosto muito da minha vida em Portugal e gosto muito da cidade, do país, enfim. Me acolheu tão bem e é o país que eu vou tentar morar pro resto da minha vida. E ele manda aqui numa festa open bar, o segredo é afundar em uma bebida só ou ir variando as bebidas? É uma pergunta juvenil, né? Você misturar destilado, fermentado, é o segredo para o insucesso e para passar vergonha. Eu não bebo vodka desde 2018. E quem me conhece sabe. Só cervejinha. Já Igor mandou, qual uma cerveja ideal para beber na virada? Vai de uma Weiss. Não estoura o negócio antes, né? Não vai tomar uma Stout com uma Jägermeister, não vai fazer uns J-Bombs, não faça essas coisas. Weisszinha, gostosinha, geladinha. E ele manda também que um tema legal para falar do programa são as bebidas de cada torcida. Podemos fazer isso. Gosto da ideia. O Rafael Soares manda, acha que o City leva mais uma Premier League? Eu acho que vai brigar até o final com o Liverpool, tá? Acho que são as duas favoritas aí. O Arsenal ainda tem minhas desconfianças se vai ter fôlego até o final. Mas, infelizmente, porque eu queria ver o Arsenal campeão novamente, mas eu colocaria minhas fichas, assim como o José Mourinho, nessas duas equipes. Teve uma pergunta aqui E quero ver. Você, Beckler e o Fred conhecem bem de futebol, já pensaram em virar manager? Não, cara. Não, assim, você conhecer de futebol, analisar jogo, ler livros e se preparar para ser comentarista é uma tarefa muito árdua que muitas vezes a gente não dá tanto valor. Mas é totalmente diferente de você estar ali no dia a dia, trabalhando. Eu acho que manager, o que você quer dizer o quê? Treinador? Eu acho muito difícil fazer essa transição. Há cursos para isso, mas que demandam você praticamente congelar a profissão de jornalista, comentarista, repórter, enfim, para se dedicar só a isso. Entender de futebol não é saber aplicar na prática muitas coisas. Não confundam. A teoria, a visão, ela tem o seu papel fundamental, mas a prática é diferente. E até por isso, os melhores comentaristas são aqueles também que têm a sensibilidade de entender as dificuldades na prática. E você só entende as dificuldades se você conversar com as pessoas do meio. Então, acho que isso é uma missão muito interessante para você conseguir equilibrar as coisas. Nunita007, pergunta de Lusitano aqui. Quesada, acabavas com os estaduais no Brasil? Taça da Liga no BR seria uma boa opção, modelo inglês? Que é o caso de Portugal também, né? Eu não sei se as pessoas aqui em Portugal elas têm noção da importância dos estaduais para as equipes pequenas do estado, do interior de São Paulo, por exemplo, do Rio de Janeiro, qualquer estado, né?
na Bahia, enfim, no Ceará. Eu não sei se as pessoas têm a noção de quanto é importante você estar no estadual, porque sem o estadual essas equipes morreriam. E é uma forma muito forte de também fazer um processo de scouting dentro do futebol brasileiro. Você caça talentos por vários lados. Então eu acho que essas equipes têm sua relevância. O que eu mudaria era o formato, não só o formato, mas o modelo do campeonato. Acho que eu faria um campeonato, minha visão, tá? Não é o certo ou errado. Eu faria um campeonato só para essas equipes. Os campeões desses campeonatos já entrariam, por exemplo, numa Copa do Brasil, num estado mais avançado. Ou enfrentariam os grandes, ranqueando só num Final Four ou ali no mata-mata curto, porque não faz sentido você ter um calendário como o nosso. É preciso enxugar, eu concordo com isso, mas você também não pode matar o que é a essência do futebol brasileiro. Nós temos que pensar que o Brasil, diferentemente de Portugal, Donita, é um país continental, cara. Então, São Paulo tem... São Paulo, eu falo São Paulo porque eu sou de lá, né? Mas, enfim, tem cidades, clubes, times e tal que dependem do campeonato estadual para continuar sobrevivendo, respirando no futebol. JM Souza mandou aqui. E o Gabriel Veron, Quesada? Por que você acha que não deu certo no Porto? Cara, vamos lá. Ele está emprestado agora para o Cruzeiro. E o Gabriel Veron, ele teve azar, é verdade, com lesões. Mas eu também acho que é uma parcela significativa do jogador a responsabilidade de tentar se recuperar mais rápido dessas lesões e, de certa forma, evitar a probabilidade de lesão. E aí tem a ver com o comportamento extra-campo, tem a ver com o empenho nos treinamentos e no processo de recuperação, e tem a ver com aquela parada que é estar com a faca nos dentes. Eu acho que o Gabriel Veron nunca esteve com a faca nos dentes, e com o Sérgio Conceição só joga dessa forma. E teve o azar das lesões. É um jogador de muito talento, todo mundo me fala isso, dentro inclusive do clube. É um jogador humilde, que não é aquele cara que se acha, que, enfim, acha que está em outro patamar, destrata as pessoas, mas é um cara que tem uma cabeça ainda não formada, talvez, para atingir um sucesso dentro de um clube grande. Essa é a grande verdade. A gente sabe de histórias do Veron extra-campo. Eu não vou ser leviano aqui de falar sobre elas, porque não tenho a confirmação 100%. Tenho, sim, várias pessoas que já me contaram coisas. A gente sabe que ele se lesionou jogando no campeonato de várzea, que ele não estava autorizado pelo clube, agora no verão europeu. E a gente sabe o que o Sérgio Conceição falou na última coletiva de imprensa, que disse que o jogador teve azar com as lesões, mas que também precisava mais de empenho dele. Vamos ver se no Cruzeiro ele consegue recuperar talvez essa paixão pelo futebol, essa vontade, essa entrega que faltou aqui em Portugal. Essa é a verdade, doa quem doer. Para a gente encerrar o Gelada Coqueçada dessa sexta-feira, o último de 2023, pergunta do UFC Bayern brasileiro. Aliás, um abraço para essa galera aí que está sempre com a gente. Favoritos ao Mundial de 2025? Me pergunta essa em 2025, né, porra? Agora, eu já fechando aqui a cortina, feliz ano novo para vocês. Um abraço, curtam aí com a família de vocês. Devagar, tá? Moderação. Não vão beber e dirigir. Isso aí é uma infantilidade, é uma coisa... o pai Quesada não gosta dessas coisas, tá? Se comportem. E aproveitem, cara. Voltamos em 2024. Adiós!